Existe uma pintura que quase ninguém viu pessoalmente. Ela não está em museus, não aparece em livros mais famosos, mas quem encontra tem sempre a mesma sensação: desconforto. Hoje, você vai conhecer uma obra feita por um jovem de 18 anos, que transformou insônia, doença e obsessão em uma das imagens mais silenciosamente perturbadoras do simbolismo. Quando vi essa pintura pela primeira vez, uma pergunta não saía da minha cabeça: como é possível uma imagem tão estranha, tão silenciosa e tão perturbadora tenha permanecido praticamente invisível por mais de um século? Ela não está em museus famosos, não aparece nos livros de arte mais populares e, como muitas outras obras, permanece escondida em uma coleção particular. Mas aqui está a parte mais intrigante. O artista que criou isso não era um desconhecido qualquer. Ele se chamava Léon Spiliart, belga. Tinha apenas 18 anos quando fez essa obra. 18 anos. Spiliart vivia atormentado por insônia crônica, doença, solidão e uma obsessão profunda pela noite. Ele lia Edgar Allan Poe compulsivamente, caminhava sozinho pelas ruas desertas e desenhava como se estivesse tentando entender a própria mente. Essa combinação, juventude, fragilidade física e imaginação febril, produziu imagens que parecem deslocadas no tempo, como se tivessem sido feitas para um século que ainda não existia. Mas o que essa pintura realmente mostra? Estamos diante de um ritual pagão? Talvez uma cena mitológica inocente? Ou seja apenas a projeção de um artista em conflito consigo mesmo? Antes de responder, precisamos entender o básico. A obra se chama Faune au Loir e foi produzida por volta de 1900. Ela não é uma grande pintura a óleo daquelas feitas para impressionar salões. Pelo contrário, o artista aqui trabalhou com materiais íntimos e modestos, tinta da Índia diluída, giz de cera preto e lápis de cor sobre papel. O resultado é algo entre desenho e pintura, um híbrido frágil, experimental e quase íntimo demais. Suas dimensões são pequenas, aproximadamente 49 por 63 centímetros. Se você estivesse diante dela, não ocuparia mais espaço do que uma folha grande sobre uma mesa. Agora observe a imagem. No centro da composição está um fauno, uma criatura mitológica, metade homem, metade bode. Ele toca uma flauta, não para um público, mas para um pequeno grupo de cabras, que o seguem em silêncio absoluto. Acima deles, uma lua cheia domina o céu. Não é uma lua acolhedora, ela é fria, distante e quase clínica. O olhar do observador percorre um caminho claro, da lua para o fauno e então se perde nas sombras das cabras. Aqui, não estamos vendo o mundo como ele é. Estamos vendo uma inversão, um reflexo distorcido. Para entender por que essa imagem existe, precisamos voltar ao ano de 1900. A Europa vivia um momento de transição. A ciência avançava, as cidades cresciam, mas ao mesmo tempo havia um fascínio profundo pelos sonhos, pelo inconsciente e pelo oculto. Esse é o auge do simbolismo. Enquanto o realismo mostrava o mundo externo e o impressionismo capturava a luz do cotidiano, os simbolistas queriam o oposto, dar forma ao invisível. Nesse mesmo período, Freud publica a interpretação dos sonhos. A mente passa a ser vista como território desconhecido. Na literatura, Edgar Allan Poe continua moldando uma geração inteira com suas histórias de obsessão, culpa e delírio. Seu Fauno sob a Lua não pertence ao campo da narrativa clara, ele pertence ao campo do estado mental. Na mitologia romana, o fauno é um espírito da floresta, associado à fertilidade, à música e à natureza selvagem. Seu equivalente grego, o sátiro, companheiro de Dionísio, também era músico, e símbolo dos impulsos primitivos. Por isso, essas figuras sempre carregaram ambiguidade. Podem ser vistas como lúdicas e sensuais, ou como perigosas e demoníacas. E Spiliart não escolhe um lado. Para alguns, essa cena é quase bucólica. Um músico noturno, seguido por animais hipnotizados pela melodia. A cena nos lembra a história do flautista de Hamelin, que muitos conhecem. Ela tem origem em uma lenda medieval alemã baseada em um suposto evento real ocorrido em 26 de junho de 1284, na cidade de Hamelin, onde 130 crianças desapareceram. Um desfecho no mínimo macabro. Não se sabe ao certo se a história serviu de inspiração para o artista, mas a comparação aqui é quase automática. Mas existe uma leitura muito mais perturbadora. Na tradição cristã, o bode não simboliza inocência, ele simboliza o pecado, o desvio, o demoníaco, figura essa já retratada inúmeras vezes no cinema. Sob essa lente,
a música deixa de ser arte e passa a ser influência. O fauno não entretém, ele conduz. E então, surge a interpretação mais íntima. Muitos críticos veem o fauno como um alter ego do próprio Spilliart. Um jovem de 18 anos, com insônia, doente, isolado, tocando sua arte para as sombras. Spilliart sofria de uma úlcera crônica, que o acompanharia por toda a vida. A dor o mantinha acordado noite após noite. Enquanto o mundo dormia, ele desenhava. Sua arte nasceu dessas horas silenciosas, entre a vigília e o delírio. O fauno tocando para cabras espectrais pode ser o artista tentando acalmar os próprios demônios internos, criar arte como quem cria música, não para o público, mas para sobreviver à própria mente. E aqui está o ponto mais inquietante. Spilliart nunca explicou essa pintura. Ele nunca deixou uma interpretação definitiva. Mais de um século depois, ela continua sem resposta. Talvez seja apenas uma cena mitológica, talvez um ritual sombrio, talvez o retrato psicológico de um jovem à beira do colapso.